Então, muito boa noite aos que estão chegando, a quem chegou aqui pelo Instagram. O Instagram, ele está um pouco devagar hoje, né? Está um pouco instável aqui, então quem está acompanhando pelo Instagram é normal, né? Essa instabilidade já estava já mais cedo, e quem nos acompanha pelo YouTube, vamos seguindo aqui, né? O Manuel, boa noite, né? Chegando aqui pelo YouTube, a Paula está aqui pelo Instagram, todos vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos, tá bom? Né? E no dia de hoje vamos falar a respeito dessas profecias, né? Afinal de contas, né? Nós devemos acreditar nessas profecias ou não, né? E o que essas profecias nos dizem, né? A que elas se referem, o que há de verdade, o que há de mentira, o que há de exagero, né? Nesse conteúdo, tá bom? Antes disso, porém, rezemos uma Ave Maria, a Nossa Senhora, nossa mãe, pedindo que ela nos ajude a discutir, a discorrer bem a respeito deste tema. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, dentro do nosso tema de hoje, né, profecia sobre o final dos tempos. Afinal de contas, o que nós devemos acreditar ou não, né? Quando nós falamos em profecias do final dos tempos, né, nós temos que pensar no seguinte, né? A que nós estamos nos referindo, né? E devemos também nos perguntar sobre o seguinte: essas profecias, elas fazem sentido, né? E aí, basta a gente pensar né, naquilo que Jesus disse nos evangelhos, né? Jesus ele nos dá várias indicações assim de como será esse fim dos tempos, né? E Jesus ele é muito claro assim naquilo que ele diz. E no decorrer da história da igreja, se a gente pegar né, tudo aquilo que Jesus falou, a gente vai vendo que o que os santos, o que as visões, o que as aparições falaram, não são nada diferente, assim, as aparições aprovadas pela igreja, obviamente, não são diferentes daquilo que a Sagrada Escritura nos diz. Então, se nós queremos saber exatamente quais são os sinais do fim dos tempos, né, o que vem nesse fim dos tempos, vamos olhar para aquilo que Jesus nos diz no Evangelho. Né? Vamos olhar para aquilo que a Sagrada Escritura nos diz. Vamos olhar para aquilo que o livro do Apocalipse nos diz. E ponto final. Né? Ah, mas é a aparição de Nossa Senhora, a aparição do santo fulano de tal. As aparições de Nossa Senhora, dos santos, elas são uma repetição daquilo que Jesus disse. Né? Não tem nada diferente. Né? E a gente vai ver isso aí. Então, por exemplo, Jesus lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus ele faz uma descrição bastante detalhada, né, dessa questão do fim dos tempos, né? Aqui eu vou pegar só o versículo 27, né, para exemplificar. Jesus ele diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então é interessante que Jesus ele fala, né, o relâmpago. O relâmpago vem antes da tempestade, né? Ele precede o trovão, né? Ele precede ou acompanha a tempestade, é um sinal da tempestade. Então Jesus ele diz, assim como o relâmpago ele sai de um lado e vai para o outro, assim também vai ser a vinda do Filho do Homem. O que Jesus quer dizer com isso? Um relâmpago dá para você prever, dá para você medir quando ele vai ocorrer e quando ele vai acabar, né? O relâmpago ele é muito rápido, né? Não há uma previsão. Então, o que Jesus está querendo dizer? Que a segunda vinda dele, para julgar os vivos e os mortos, o fim do mundo, o fim da história, ele vai ser como um relâmpago. Né? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, e quando vier, vai surpreender a muitos.
Aqueles que estão preparados, seguindo o conselho de Jesus de vigiar e orar para não cair em tentação, ótimo. Vão encontrar com Jesus estando preparados para isso. Agora, aqueles que não estiverem vigiando e orando, infelizmente, serão surpreendidos. Depois, lá no versículo 44, ainda do capítulo 24 de Mateus, Jesus vai dizer: por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Então, o que Jesus está dizendo? Prestem atenção. Quando vocês menos estiverem esperando, é aí que será a vinda do Filho do Homem. Então, quer dizer, é algo imprevisível. Então, por exemplo, Nossa Senhora, que é mãe de Jesus, a rainha dos céus, de todos os seres humanos, é a única em quem o pecado não tocou durante toda a sua vida. Não há criatura mais santa que Nossa Senhora. Abaixo de Deus é a criatura mais santa. Deus é Deus por essência, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, mas entre as criaturas, Maria Santíssima, ela ocupa aí a precedência. Nossa Senhora sabe quando se dará a segunda vinda de Cristo, o que a gente chama popularmente o fim do mundo? Não. Nossa Senhora não sabe, os anjos não sabem, os santos não sabem, Isso pertence a Deus. Então, todas essas descrições, essas profecias, essas visões muito catastróficas e apocalípticas, que tentam ler os sinais e identificar os sinais do fim da segunda vinda de Cristo, todas essas tentativas, elas podem, de certa maneira, ser um pouquinho perigosas. Por que elas podem ser um pouco perigosas? Porque podem atirar o ser humano na tentação de querer saber aquilo que não nos compete saber. Então, quando será a segunda vinda de Cristo? Não nos compete saber. Se nem a mãe de Deus sabe, por que você e eu vamos saber? Se Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus, a mãe do dono aí do céu e da terra, ela não sabe. Então, por que você saberia? Por que eu saberia? Entendeu? Então, e infelizmente, tanto no meio dos evangélicos quanto no meio dos católicos, há às vezes essas tentativas de prever, de ler os sinais, de dizer, não, agora nós estamos nos sinais dos tempos. Tal. Isso é uma tentação muito comum ao longo da história. Por exemplo, quando os cristãos lá do século IX, quando foi virar ali, quando foi virar ali do ano 999, para o ano 1000, e depois do ano 1000 para o ano 1001, havia toda uma expectativa, o chamado milenarismo, que tentava interpretar sinais, a partir até dos sinais da natureza, etc. e tal, porque eles acreditavam que seria a vinda de Cristo, quando completasse o primeiro milênio da vinda de Cristo, pronto, seria o juízo final. Veio o primeiro milênio, veio o segundo milênio, e a segunda vinda de Cristo nós não sabemos quando será. Aliás, a única certeza que nós podemos ter é de que nós vamos morrer. Então, quem morrer já vai ter, de maneira adiantada aí, essa vinda de Cristo. Porque é a vinda de Cristo para você. Para você. Quem morre já vai encontrar com Cristo, já vai encontrar com seu juiz. Agora, é claro que vai vir um juízo final, onde aqueles que já estão nos céus serão confirmados no juízo que Deus já fez. Cada um de nós, quando morremos, nós temos o nosso juízo particular. Jesus, que é nosso juiz, ele confronta a nossa vida com as oportunidades que ele nos deu de conhecê-lo e amá-lo. É isso que acontece imediatamente após a nossa morte. Então, já vai ser a segunda vinda de Cristo particular, para cada um de nós. E depois tem uma segunda vinda, que essa é universal, é o juízo universal, é o juízo final, onde Jesus vem para julgar vivos e mortos e para ressuscitar todos. Aqueles que já morreram vão retomar os seus corpos. Porque quem morreu, o que aconteceu? A separação da alma e do corpo. O corpo vai para a sepultura e a alma vai para Deus, no céu, ou vai para o purgatório. Quem está no purgatório está salvo, ou vai para o inferno. E no juízo final, o purgatório vai deixar de existir,
não existirá purgatório, porque a história acabou. A história acabou. Então, o purgatório, todos que estão no purgatório irão para o céu, serão salvos, já são salvos, né? Quem está no purgatório já está salvo. Então, todos entrarão no céu, na bem-aventurança eterna, e também aqueles que forem condenados ao inferno ressuscitarão. Então, tanto os santos do céu vão retomar seu corpo físico, quanto os réprobos, aqueles que estão no inferno, também ressuscitarão fisicamente. Aqueles que são salvos, que foram salvos, ressuscitarão para viver a bem-aventurança fisicamente. Deus nos criou para viver assim, né? Espírito, alma e corpo, tudo unido. Então, haverá a ressurreição da carne. Essa ressurreição da carne, ela já aconteceu no tempo e na história de maneira adiantada em Jesus e em Maria. Jesus e Maria estão vivos fisicamente. Nossa Senhora, ela tem um corpo físico, vivo, ressuscitado. Jesus também. Então, essa salvação física alcançou só eles dois. Os santos que estão nos céus estão espiritualmente lá. Os corpos ainda estão na sepultura. Mas no dia do juízo final, os santos retomarão seus corpos. Aqueles que estão salvos no céu retomarão seus corpos. E aqueles que estão no inferno também retomarão seus corpos para sofrer eternamente as penas do inferno num corpo físico. Porque este é o plano de Deus. Que nós, seres humanos, vivamos integrados com corpo, alma e espírito. Certo? Então, isso aí é escatologia. Isso é o fim dos tempos. Então, no nosso fim dos tempos, ele já vai começar quando a gente morrer. Agora, na segunda vinda de Cristo, sim. Pode ser que tenha gente que não tenha morrido, sim, vai ter muita gente que não terá morrido. Né? E aí Jesus, é por isso que até na oração do credo nós dizemos, né? Donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Jesus vai julgar aqueles que estão mortos, que na verdade já foram julgados no seu juízo particular, mas será um juízo universal, final, público. Todos conhecerão o destino de todos. Todos saberão quem está no inferno, quem está no céu. É isso o juízo final. Os santos, aqueles que estão salvos, serão confirmados no seu juízo, naquilo que Jesus já disse no juízo particular. E aqueles que estão vivos serão julgados ainda vivos, né? E não conhecerão a morte, serão glorificados sem ter a necessidade de conhecer a morte. Né? Então, isso é importante, né, entender. Então, vamos seguindo aqui pelos evangelhos, né, e pelo Novo Testamento. Depois, lá no Apocalipse, no capítulo 16, versículo 15, né, olha o que o Espírito Santo diz pela boca de São João. Né? Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Então, o que o Espírito Santo diz aí pela boca de São João no Apocalipse? Né? Eu venho como ladrão. Né? Ou seja, o juízo universal, o fim dos tempos, ele vai vir de maneira improvisada. Né? E aí ele dá um conselho aqui, né? Você tem que ficar vestido, preparado com as suas roupas, para que você não seja surpreendido na sua nudez. Então, cuidado, né? Porque o juízo, o que significa essa nudez? Né? Se você não estiver ornado com a sua vida de oração, com a prática da caridade, com a prática das virtudes, é como se você estivesse nu. É isso que a Sagrada Escritura está dizendo. Então, cuidado para não estar nu. Cuidado para não ter nada na sua mão para apresentar a Deus, né, quando vier o juízo final. Né, que aí Deus vai pedir contas da nossa vida. É a parábola dos talentos. Né? Então, o patrão, quando ele voltar, ele vai perguntar, e aí? Né, o que você fez com os talentos que eu te dei? Né? Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Né? Apocalipse 16, 15. Também no livro do Apocalipse, um pouquinho antes, no capítulo 3, versículo 20, São João coloca aí, né, a seguinte fala, né, de Cristo, né, o divino juiz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. O que Jesus quer dizer com isso, né, com essa fala? Né? Que Jesus ele está à espreita.
né? Ele espera corações que queiram amá-lo e servi-lo, né? Jesus, quando ele aparece em 1675, Jesus apareceu a uma freira francesa, né, chamada Margarida Maria Alacoque, Santa Margarida de Alacoque. Quando Jesus apareceu a Santa Margarida, ele mostrou o lado, né, o lado esquerdo, e entre as costelas ele mostrou o seu coração. E isso impressionou muito Santa Margarida, porque ela viu um coração ardente. Era um coração que era tomado por uma labareda que saía dele, e era um fogo que não consumia. O coração, ele pegava fogo, mas ele não se destruía, como a sarça ardente, que queimava, mas não se consumia. No topo desse coração, ela viu uma cruz, e esse coração estava rodeado de uma coroa de espinhos. E então Jesus diz para ela: vede o coração que tanto amou os homens, e deles só recebe ingratidões. E aí então Jesus faz um convite a ela. Qual que é o convite que Jesus faz a Santa Margarida? Ele pergunta a ela se ela estava disposta a reparar os pecados do mundo. Se ela estava disposta a rezar pelos pecadores, a rezar por aquelas pessoas que não reconheciam o amor de Cristo por elas. E Jesus fala sobretudo no divino sacramento da Eucaristia. Então, o coração de Jesus, ele é mais desprezado no sacramento da Eucaristia, porque na Eucaristia nós temos o grande sinal do amor de Deus por nós, de Jesus que não simplesmente se encarnou e depois voltou para o céu, mas de Jesus que quis ficar no nosso meio, nos sacrários do mundo inteiro. E nos sacrários do mundo inteiro, Jesus passa a maior parte do tempo abandonado, esquecido, sem ninguém junto com ele. Então, Jesus, ele convida Santa Margarida a honrar o seu sagrado coração e a reparar os pecados cometidos pelos homens, por nós homens, contra esse sagrado coração. Então, é interessante que Jesus, ele convida Santa Margarida a fazer o quê? A vigiar com ele, a orar, a desagravar, a fazer companhia a ele, né? E é interessante que a mesma coisa que Jesus diz aqui no livro do Apocalipse, pela boca de São João, Jesus vai falar para Santa Margarida: eu estou à espera, ele diz para Santa Margarida, daqueles que queiram me adorar e que queiram me ajudar na obra da salvação, oferecendo o seu sacrifício e sofrimentos pela humanidade. Então, é a mesma coisa, né? Então, qual que é o critério que a igreja tem para aprovar uma revelação privada? Esse é aquilo que é dito nessa revelação privada, bate com aquilo que está na Sagrada Escritura. O que Jesus disse para Santa Margarida é o que está aqui, no livro do Apocalipse. Né? Depois, ainda no capítulo 1 de Apocalipse, olha que interessante que São João coloca lá. Eis que vem com as nuvens, falando de Jesus, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Todo mundo vai ver Jesus na sua segunda vinda. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Então, isso é muito importante aqui, né, quando nós falamos aqui desses textos bíblicos, porque Jesus mesmo ele descreve, né, como que vai ser essa segunda vinda, né? Jesus ele fala, né, nas profecias ali de Mateus, Jesus ele fala claramente que antes da sua segunda vinda aparecerão várias pessoas falando em nome dele, né? E essas pessoas se comportarão e dirão que estão curando, que estão fazendo tudo em nome de Cristo. E aí Jesus diz: não dê ouvidos, né? Não dê ouvidos a essas pessoas. Esse vai ser um sinal, né? E aí Jesus ele fala, né, do escurecimento do sol. Ele vai dando vários sinais, né, os tremores de terras, as guerras. Mas ele fala de algo que e todo mundo fica muito nesses detalhes catastróficos, né, que Jesus fala. Mas Jesus ele fala de um detalhe, né, que é o mais importante de todos. Ele fala da questão da perda da fé.
No livro do profeta Daniel, existe uma profecia que fala da abominação, da desolação no lugar santo. Essa profecia de Daniel, ela vai dizer que num dado momento, né, como que preparando a vinda do anticristo, porque Jesus também deixa isso muito claro no Apocalipse, né, que o que vai preparar a vinda de Cristo será justamente a vinda do anticristo. Né? E o anticristo, ele pode ser, Jesus não deixa isso muito claro, né? O anticristo, ele pode ser uma pessoa, uma única pessoa. O anticristo, ele pode ser um sistema de governo. O anticristo pode ser um conjunto de coisas, né? Então, Jesus, ele não deixa isso detalhado, mas ele dá os sinais, né, dizendo que o anticristo, ele parecerá promover o bem, e por isso atrairá muitos a si. E depois o profeta Daniel vai falar da instalação da abominação da desolação no lugar santo. O que é a abominação da desolação? É você cometer o pior dos pecados que se pode cometer contra Deus. Quais são os piores pecados que a gente pode cometer contra Deus? O sacrilégio. O sacrilégio é você cometer um pecado diretamente, é você atentar diretamente contra a dignidade de Deus. De Deus. Isso é o sacrilégio, certo? Então, essa abominação da desolação está muito ligada ao sacrilégio, a você negar a fé. A negação da própria fé é o quê? É a apostasia, é o pecado de apostasia. É você negar a própria fé. Depois, Daniel ele fala da instalação da abominação no lugar santo. Ou seja, onde se deveria prestar culto a Deus, as pessoas irão falar contra Deus, irão agir contra Deus, né? E aí você pode se perguntar, mas Rafael, isso não está acontecendo, né? Hoje, nos nossos dias, né? E aí eu digo para vocês, em todas as épocas, desde o início do cristianismo, sempre os cristãos pensavam que a segunda vinda de Cristo era uma coisa iminente, porque eles viam os vícios, os problemas do mundo e diziam, é agora, né, que Jesus vai voltar. Então imaginem vocês, os apóstolos, eles imaginavam que a segunda vinda de Cristo se daria ainda durante a vida deles. Por quê? Porque eles olhavam para o comportamento dos pagãos romanos e falavam assim, não é possível que Deus vai tolerar esses vícios, esses erros. Mas a segunda vinda ainda não foi naquele momento. Depois veio a queda do Império Romano e o surgimento dos povos bárbaros. Os povos bárbaros tinham um comportamento terrível, e então muitos padres da igreja, muitos santos disseram, é agora. São Jerônimo, por exemplo, ele acreditava que a segunda vinda de Cristo ela era iminente, ela aconteceria justamente porque o Império Romano caiu. Ele dizia assim, agora caiu a esteira moral, caiu o sistema de governo mais sólido do mundo ocidental, agora vai ser a segunda vinda de Cristo. Não foi. Depois dentro da igreja, né? A igreja nos séculos 9 e 10, a igreja teve muitos problemas, né? É um período na história da igreja católica que não tem papa santo. Se você pegar os papas do século X, não tem um papa canonizado no século X, né? É o chamado século de ferro da igreja, foi um século terrível. Foi um período medonho na história da igreja, de muita corrupção, etc. E tal. Então, muita gente pensava, a segunda vinda de Cristo vai ser agora, porque aparentemente agora é a pior época em que a gente está. Então, em todas as épocas, os cristãos tiveram a tendência de imaginar que essa segunda vinda de Cristo aconteceria ali, naquele momento. E por que talvez Deus tenha permitido isso? Justamente para nos mostrar que o importante não é ficar tentando fazer contas e localizar e descobrir aquilo que não nos cabe saber. O importante não é isso. O importante é o mandato de Jesus. Vigiai e orai. O Filho do Homem vai vir como um ladrão. Estejam atentos às vossas vestes para não serdes apanhados em nudez. Vamos nos vestir de virtudes, da oração, do bem feito ao próximo. Para quê? Para não sermos apanhados em pecado. É isso, né?
Então, no fundo, isso é o mais importante. Até porque muitos de nós não veremos a segunda vinda de Cristo ainda nessa vida. A gente vai morrer e a segunda vinda de Cristo a gente vai ver, mas já estando no outro mundo. Então, a gente tem que se preparar para a vinda de Cristo, que vai ocorrer quando nós morremos. Quando nós morremos, sejamos católicos, evangélicos, sejamos de qualquer religião, sejamos de qualquer classe social, de qualquer cor, língua, nação, todos nos encontraremos com Cristo. Mesmo aqueles que não acreditam, mesmo aqueles que negam Deus, imediatamente quando morrerem, comparecerão diante de Deus. E aí a desgraça para aqueles que negam a existência de Deus é que passarão a vida toda negando a Deus e depois, ao morrer, né, quando morremos, não existe ateu, né, porque aí já não é mais necessário haver fé. Todos verão a Deus, todos verão nosso Senhor Jesus Cristo e seremos julgados diretamente por Ele. Então, é para esta vinda de Cristo na nossa vida que nós devemos nos preparar. Esse é o ponto. Agora, e as profecias, né? Afinal de contas, né? Então, se não nos cabe saber isso, por que Deus permite algumas profecias? Então, vamos lá. Existem várias profecias circulando aí, muita gente lê várias profecias. Eu vou comentar aqui algumas, né? Uma das profecias são aquelas profecias de São Malaquias. São Malaquias foi um monge que depois se tornou bispo, ele era irlandês, e supostamente ele fez uma profecia prevendo, né, a quantidade, o número exato de papas de São Pedro até o juízo final. E ele fala, e é interessante, essas profecias, elas batem, né, muito assim com a história pessoal dos papas que foram sendo eleitos. E essas profecias foram feitas muito antes. E é interessante a coincidência, né, dessas profecias com a realidade. Então, por exemplo, vou pegar aqui algumas profecias relativas aos últimos papas, né? Então, por exemplo, João 23, né? Na profecia de São Malaquias, ele é definido, todo papa é definido por um codinome, né? E esse codinome ele pode ter alguma relação com a história pessoal ou com o pontificado desse papa. É curioso, quando João 23 foi eleito, né, o codinome do papa da profecia de São Malaquias era justamente o codinome Pastor et Nautas, que significa o quê? Pastor e navegador, ou pastor navegante. E é curioso, você vai falar, mas o que isso tem a ver com João 23, né, com o Papa João 23? Tem tudo a ver, né? João 23 ele é conhecido como o Papa Bom, então ele foi um Papa muito próximo, muito assim, fora do protocolo, né, digamos assim. Então ele foi eleito já bastante idoso, e João 23 ele visitou hospitais, ele foi o primeiro Papa a visitar uma cadeia, né? Ele foi até a cadeia em Roma e pediu, né, ao carcereiro mor, né, o chefe da cadeia de Roma, que abrisse as celas para que ele pudesse cumprimentar os presos, né? Ele disse, olha, né, eles não vão fugir daqui de dentro, então podem soltá-los assim. E aí até advertiram o Papa, dizendo, mas sua santidade, alguns são criminosos, assassinos, perigosos. Ele falou, não, podem soltá-los, né? E existem imagens, vocês podem ver isso aí no YouTube, aí vocês conseguem ver esses vídeos, né? Como isso foi emocionante, né? O Papa diante dos presidiários, né? Fazendo valer aquilo que Jesus disse, né? Eu estive preso e fostes me visitar. O Papa foi ao encontro deles e ele não rezou missa, né? Muito curioso, né? Todo mundo pensou que ele chegaria para rezar a missa e ele disse para o capelão da cadeia, falou, não, reze o senhor que é o padre responsável, e eu vou assistir a missa, né? E ele ficou ali, junto dos presos, e assistiu a missa, junto dos presidiários, abençoou, abraçou, né, esses presidiários. Então, de fato, ele foi um pastor, ele foi um papa muito próximo das pessoas, visitou hospitais, né? João 23, ele tem umas passagens muito curiosas na vida dele, né? Ele era muito gordo, mas ele era baixo, né, de estatura, e ele usava aquele gorro, hoje em dia está um pouco em desuso, mas aquele gorro vermelho do Papa, né, que tem a ponta com uma pluma, né, que é para proteger mesmo do inverno.
e usava a mozeta, né, de papa, que é feita de veludo vermelho, com parece um pompom, né, nas borlas assim. E é interessante que quando ele foi, no tempo do Natal, visitar o Hospital do Bambino Gesù, em Roma, que é um hospital mantido pelo Vaticano, uma das crianças, né, doentes ali na enfermaria da pediatria ficou muito contente quando viu o Papa, porque gordo, vestido de vermelho e branco, a criança exclamou e falou: Nossa, o Papai Noel, né? E aí a freira responsável ali pelas crianças, ela ficou brava com a criança, ralhou com a criança, e o João 23, ele riu, né? Ele achou graça, falou: Não, não fica bravo com ele não, né? Falou: Gordo desse jeito, né, de amarelo e vermelho, né? Com razão, eu sou confundido com o Papai Noel. Então, de fato, foi um pastor muito, muito próximo. Então, pastor et nautas. O que tem a ver a questão do navegador com João 23? João 23 ele foi patriarca de Veneza, que é uma cidade inundada. Né? Boa parte, a cidade de Veneza tem a parte continental da cidade e tem a parte histórica que é inundada, né? Inclusive onde fica a catedral do Divino Salvador, do Santíssimo Salvador em Veneza, é na parte inundada, né, de Veneza. E João 23 era o pastor e navegante, né? Ele precisava navegar, inclusive, para chegar até a sua catedral. Então, pastor et nautas. E depois, assim, outros papas, né? Por exemplo, o Bento XVI era conhecido, né, pelo codinome na profecia aí de São Malaquias como Gloriae Olive, a glória da oliveira, né? E assim vai, né? Cada papa tinha aí a sua nomenclatura, né? Nessas profecias de São Malaquias. Eu tenho anotado aqui essas profecias aqui de São Malaquias. Vou até pegar para vocês aqui o texto original aqui né, que supostamente seria aqui do santo, né? Depois nós vamos comentar aqui a veracidade ou não desses textos, né? Só para vocês terem uma ideia de como esses textos aqui foram escritos, né? Enfim, né? Deixa eu pegar aqui os últimos papas aqui, né? Deixa eu pegar aqui o texto. Perdão, aqui que vou achar aqui para vocês terem uma ideia mais clara aqui. Então, essas profecias elas são muito antigas, tal, só que aí elas trazem aí uma série de problemas aí, né? Na maneira como elas são concebidas, na maneira como elas foram escritas, e aí a gente vai entender o porquê, né? Deixa eu pegar aqui, ó, de João 23 eu falei, né? O pastor e marinheiro, né? Depois de Paulo VI, ele usa a expressão, né, flor das flores. Né? Se você olhar o brasão de Paulo VI, mesmo antes de ser papa, o brasão de Paulo VI, ainda quando arcebispo de Milão, tinha 3 flores de lis. Né? Então é interessante que ele coloca essa simbologia, né? E é interessante que essa questão da presença das flores de lis, né, sempre teve muito próxima assim, na vida do Paulo VI, que sempre admirou esse símbolo. Então é curioso, né? Depois de João Paulo I, a profecia de São Malaquias usa uma expressão latina que é do meio da lua. Você vai falar do meio da lua, né? O que isso quereria dizer, né? É curioso que o reinado, né, o papado de João Paulo I, né, o cardeal Albino Luciani, ele começa no meio da mudança das fases da lua. Né? Então ele começou bem no meio da lua crescente, quando ele foi eleito, e durou 33 dias, que é aproximadamente o período aí de um ciclo lunar. Então, do meio da lua. Né? Então é bastante curioso também. Depois, para João Paulo II, o termo, né, utilizado para João Paulo II era do trabalho do sol, né, laboris solis. Né? E o João Paulo II, se a gente pegar na vida dele, ele nasceu
e ele morreu em dia de eclipses solares. João Paulo II nasceu dia 18 de maio de 1920, teve um eclipse solar nesse dia, e morreu dia 5 de abril de 2005, também teve um eclipse solar. Né? Então, do trabalho do Sol, né? é o nome, né? A nomenclatura dada a ele. Depois o Bento XVI é o Gloriae Olivae, né? A glória da oliveira. Né? O Bento XVI, antes de ser Papa, ele foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, e no brasão da Congregação da Doutrina da Fé, um dos símbolos que tem lá é a oliveira, né? O ramo da oliveira, como um símbolo da fé que deve ser preservada, que deve vicejar, que deve brilhar na igreja. Né? Então, é curioso isso, né? Gloriae Olivae. E depois vem um outro termo, né, que aqui confunde um pouco, né, os intérpretes aí da profecia, que é um termo que se diz in perfectione extrema, né? Seria na perseguição extrema. Isso se refere ao pontificado do Papa Francisco. É um termo em latim que a gente pode traduzir durante a última perseguição à Sagrada Igreja de Roma, ele se assentará. Esse é o texto da profecia, né? E se referiria ao Papa Francisco, que é o 268º Papa. Depois do Papa Francisco, há um último nome, né, que é o nome Petrus Romanus qui pascet oves in multis tribulationibus. Né? O texto da profecia diz o seguinte: Pedro o Romano, que apacentará as ovelhas em meio a muitas tribulações. Passadas estas, será destruída a cidade das 7 colinas, e o tremendo juiz julgará o seu povo. Fim. Para vocês terem uma ideia de como o pessoal levava essas profecias assim muito ao pé da letra, a Basílica de São Paulo, fora dos muros em Roma, ela é uma basílica que ela foi construída, né, com 269 quadros, né, pequenos quadros, né, espaços circulares, onde, ao longo da história, foram sendo colocados, baseando-se nessa profecia de São Malaquias, foram sendo colocados os retratos dos papas. Atualmente, tem lá o retrato do Papa Francisco. Né? Eu me lembro em 2014, quando a gente visitou a Basílica de São Paulo, tem lá o retrato do Papa Francisco e tem mais um espacinho vazio, só, né, que seria o espaço aí do Petrus Romanus, segundo a profecia de São Malaquias. Agora, essa profecia, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que, então, depois desse último Papa, então o mundo vai acabar? É o juízo final? Não. É curioso que o texto da profecia ele não diz nada a respeito de juízo final, não fala a respeito do julgamento, diz apenas que haverá uma grande tribulação na igreja, diz que o Papa vai sofrer muito e diz que depois vem um tempo de paz. Agora, nós devemos dar crédito ou não a essas profecias. Fica a critério dos fiéis. A igreja não obriga ninguém a dar crédito ou não a essas revelações. Por quê? Porque são revelações particulares. Tudo que Jesus, tudo que Deus tinha para dizer para a nossa salvação, ele disse até a morte do último apóstolo, que foi São João Evangelista. Certo? Então, a revelação de Deus, ela se deu até a morte do último apóstolo. Dali em diante, tudo que vier, muito bem, a igreja pode aprovar essas aparições, essas revelações, mas elas são um acréscimo para a nossa fé. Elas não podem definir a nossa fé. Tem muita gente que fica, né, lê tudo a respeito de revelações, de aparições, mas não lê o evangelho. Entendeu? Então é isso que a igreja alerta. Nós não somos obrigados a crer, é claro. Nós não vamos desprezar também. Se Nossa Senhora apareceu, trouxe uma mensagem, muito bem, Nossa Senhora está nos recordando como mãe. Toda aparição de Nossa Senhora, eu costumo dizer que é uma preocupação materna, aquela preocupação de mãe, né, que quer que os filhos vivam bem. Então, até por uma questão de amor filial, nós temos que dar atenção. Afinal de contas, Nossa Senhora está dizendo para o nosso bem.
Mas isso não faz parte da revelação, né? Tudo que Deus tinha para dizer, ele já disse, certo? Então, e essa profecia de São Malaquias, ela é verdadeira ou ela é falsa? Fica a critério dos fiéis escolher acreditar ou não. A favor desta profecia, nós temos o fato de que tudo o que ela disse a respeito dos papas se cumpriu, né, com uma precisão assim muito curiosa, né, dessas profecias. Né? Deixa eu pegar aqui um papa antigo. Ó, por exemplo, o Papa Bento XIV, e nessa profecia o codinome dele era Animal Rurale, né, que seria animal rural, né, ou animal roceiro, né, alguma coisa assim, né? O Bento XIV era de família de camponeses, né? Era de família de camponeses, e ele se auto-intitulava para o seu diretor espiritual como uma simples besta, como um simples burro que carregava o fardo de Nosso Senhor. Olha que interessante, ele foi eleito papa com esse nome, né, de animal rurale, né? Depois, se você pegar isso, o Bento XIV. Agora, se você pegar o Clemente XIV, né, é interessante o codinome dele, que era, né, Urfus Velox, que significa urso rápido, urso veloz. E por que, né, que o Clemente XIV tinha esse título? Né? A família dele, né, a família Ganganelli, ela, no seu brasão, no símbolo da família, o que estava no centro do brasão? Um urso correndo, né? E o codinome dele era Urfus Velox, urso rápido, urso correndo. Olha que interessante. Então, a favor dessas profecias, nós temos a exatidão dessas profecias. Então, elas são muito exatas, né? E não tem como uma pessoa escrever isso na cabeça e dar tão certo assim, né? Então, deve ter uma origem divina. Agora, contra essas profecias, nós temos um outro fato. Qual é o fato? De que se diz que elas foram escritas por São Malaquias, quando, na verdade, São Malaquias viveu mais lá na Idade Antiga, né, lá pelo século V, e os escritos dessas profecias, né, os manuscritos, pelo menos, eles apareceram por volta do ano 850, 900, né, e provavelmente a origem deles é bem mais tardia. Então, talvez não tenha sido São Malaquias que escreveu, mas outra pessoa que escreveu, talvez até uma pessoa muito santa, etc. e tal, mas até para não reconhecer os créditos dessa graça divina e tal, atribuiu a um santo que já era muito popular, muito venerado na Irlanda. Então, a favor dela nós temos a exatidão, contra ela nós temos o fato de que provavelmente não foram escritas pelo santo. Né? Então, será que foram inspiradas ou não? Né? Fica a critério dos fiéis. Agora, existem aparições e visões que são aprovadas pela Igreja e que falam de eventos políticos, econômicos, com uma exatidão muito grande. Por exemplo, a aparição de Nossa Senhora em La Salette, em 1846. Nossa Senhora ela fala da política europeia naquela época, ela dá aos videntes vários conselhos ao Papa Pio IX. Por exemplo, Nossa Senhora diz aos videntes, né, na aparição de La Salette, digam a Pio IX, Nossa Senhora fala o nome do Papa, digam ao Santo Padre Pio IX que não aceite a ajuda de Napoleão III. Ele é uma raposa. Olha que coisa, Nossa Senhora chama o Napoleão III de raposa, dizendo que ele trairia o Papa, né? A notícia da aparição de La Salette chegou aos ouvidos de Pio IX, mas Pio IX ficou naquela, né? Será que essas aparições elas são de origem divina ou não, tal? E o que ele fez? Ele confiou em Napoleão III. Quando ele viu que o rei do Piemonte, né, o Vittorio Emanuele I, estava começando ali um projeto de unificação do território italiano, e o Papa percebeu que os seus territórios seriam atacados, e ele pede ajuda aos monarcas católicos. Napoleão III ofereceu ajuda, e o Papa confiou. E o que aconteceu? Na hora, ele não enviou essa ajuda, os territórios do Papa foram invadidos e o Papa foi encurralado, ficando como prisioneiro do rei do Piemonte dentro do Vaticano. Nossa Senhora tinha avisado
Então, é uma profecia que se verificou. Muito daquilo que Nossa Senhora disse em La Salette já se cumpriu. Nossa Senhora falou a respeito de eventos do século XIX, mas ela falou também a respeito de eventos do futuro. Agora, como que você sabe se uma profecia é verdadeira ou falsa? De uma maneira muito simples. Se numa visão, numa aparição, o sujeito, o vidente, ele diz que viu Nossa Senhora, ele viu um santo, ele viu um anjo, muito bem. E há uma profecia ou há um segredo, algo assim, como que você sabe se aquilo é verdade ou mentira? Se o conjunto das coisas começarem a se realizar, então é verdade. Se nada se realizar, então é mentira. Ou tem que ser interpretado de um modo adequado, e as pessoas não estão sabendo interpretar. Mas, em geral, é mentira. Nossa Senhora, ela fala com pessoas simples e geralmente, ela fala de maneira muito direta. Por quê? Justamente para que as pessoas entendam a mensagem. Então, por exemplo, em La Salette, Nossa Senhora fala que o anticristo, ele será uma pessoa. Então, lembra daquilo que eu falei para vocês, né? O Evangelho não deixa muito claro. Mas na aparição de La Salette, Nossa Senhora, ela insinua que o anticristo é uma pessoa. E ela diz aos videntes, né, o Maximino e a Melanie, Nossa Senhora diz, o anticristo ele será filho de uma união ilegítima entre um bispo e uma freira de origem hebreia. Uma freira de origem hebreia, judaica. E desse relacionamento indecente, né, desse bispo e dessa freira, rompendo seus votos, vai nascer um filho. E Nossa Senhora diz claramente que será habitado pelos demônios. E ele agirá e fará as coisas em nome dos demônios. Só que ele vai surpreender desde o início, desde quando ele nascer. Né? E ele produzirá diversos prodígios. E a sua fala e a sua retórica convencerá as pessoas. E as pessoas começarão a segui-lo, imaginando que estão caminhando para o bem. E aí Nossa Senhora fala de outra coisa. Ela diz que este anticristo, filho deste bispo e desta freira, caminhará para estabelecer um governo mundial. E as pessoas se confundirão, e poucos serão aqueles que se manterão na verdadeira fé. Isso está na visão de La Salette. Vocês podem procurar o texto mais fiel sobre a aparição de La Salette, é o texto publicado e traduzido pelo senhor Luís Dufour. Depois vocês procurem na internet, Nossa Senhora de La Salette, Luís com S, Dufour, se escreve, né? D-U-F-F-A-U-R, Luís Dufour. O seu Luís Dufour é um pesquisador de La Salette e ele publicou a tradução da visão de La Salette. Nossa Senhora fala isso claramente a respeito do anticristo. E Nossa Senhora diz que antes da vinda do anticristo, haverão alguns sinais, alguns prenúncios da vinda do anticristo, através de guerras, através da perda da fé, através da perda do sentido da fé. Olha lá. E Nossa Senhora ela usa uma expressão, ela diz assim: ocorrerá antes da vinda do anticristo a abominação da desolação no lugar santo. É a expressão do livro do profeta Daniel. Então Nossa Senhora ela repete aquilo que o livro do profeta Daniel já disse, a instalação da abominação da desolação no lugar santo. Certo? Então, Nossa Senhora não diz nada de novo, né? Não diz nada de novo. Jesus fala da perda da fé, né? Daniel fala da abominação, da desolação no lugar santo. Nossa Senhora em La Salette, ela relembra as mesmas coisas, só que Nossa Senhora ela dá detalhes de como será essa abominação da desolação. Ela vai falar dos sacerdotes que perderam o sentido do sagrado e que querem se comportar como leigos. Ela fala das almas consagradas que vivem em conventos como se vivessem no mundo, não rezam, estão muito preocupados com a própria aparência, com a própria vida, não estão preocupados em pregar o evangelho, em salvar as almas, em atender confissão, em cuidar do povo de Deus, em pregar a verdade. Essas coisas todas a gente já verifica já.
agora. Basta a gente pensar no sínodo da Alemanha, né, em que um cardeal da igreja, né, recentemente rezou uma missa, a chamada missa pela cultura queer, né, a cultura gay. Né? Então, isso já é uma realidade. A abominação da desolação no lugar santo ela já está instalada. Né? E é interessante que essa abominação ela já começou na Alemanha, lá em 1517, com a reforma protestante do Martinho Lutero, né, que tomou os prédios, os templos católicos, e começou aquele processo de reforma que, na verdade, não reformou nada, foi uma destruição de parte da unidade do corpo místico de Cristo, que é a igreja. E, de novo, a Alemanha, agora, no ano de 2022, vem com esse sínodo pavoroso, né, que contraria a doutrina da igreja a respeito do casamento, a respeito da sexualidade, a respeito da moral, é a abominação da desolação no lugar santo. É a má vida, né, do clero, é a má vida dos religiosos, é a falta de fé dos leigos, é a falta de empenho das famílias, pais e mães, em educar os seus filhos dentro da fé católica. É o que Nossa Senhora previu em La Salette. Nossa Senhora fala disso assim claramente. E ela diz assim, é muito difícil deter o braço do meu filho. Né? Ela se lamenta para os videntes em La Salette. Ela diz assim, eu estou tentando sustentar, mas já não é possível sustentar o braço da justiça do meu filho que pesa sobre a humanidade. Rezem, façam penitência. A senhora fala isso ali em La Salette. Agora, essa crise toda que a gente fala da igreja e tudo mais, né? A gente pensa muito na crise para os outros, né? Porque são padres, são bispos, é o pessoal lá da Alemanha, tá? Mas essa crise da igreja, ela afeta você e afeta a mim. Por que eu digo que afeta você e afeta a mim? Nós rezamos pouco. Nós não rezamos como deveríamos rezar. As nossas vidas, as nossas casas não estão orientadas do jeito que deveriam estar para Deus. Então, essa profecia de La Salette, a igreja reconheceu como verdadeira, por quê? Porque boa parte dessas profecias já se cumpriram. E uma parte está ainda por se cumprir. Então, né, se no começo era realidade, então continuará sendo. E outra, a aparição ela não está em desacordo em nada com os evangelhos. E aí muita gente tem falado ultimamente, sobretudo nessa situação da guerra da Rússia e da Ucrânia, será que nós estamos no cumprimento do terceiro segredo? Né? E aí muita gente se confunde, mas o Papa do terceiro segredo não era o João Paulo II? Né? Vamos recordar aqui rapidamente o terceiro segredo de Fátima, né? E, aliás, toda a aparição de Nossa Senhora em Fátima, o que Nossa Senhora faz? Ela faz uma retomada daquilo que ela falou em La Salette. Ela repete depois em Lourdes e repete em Fátima. E depois Nossa Senhora repete de novo na aparição de Akita, no Japão, na década de 70, que é uma aparição aprovada pela Igreja. A gente fala pouco dessa aparição, mas ela é aprovada pela Igreja. Então, são aparições em que Nossa Senhora ela fala da necessidade de conversão e ela fala do seguinte, que os males do mundo, às vezes as grandes desgraças que se abatem sobre o mundo, elas não estão acontecendo por conta do demônio, elas não estão acontecendo simplesmente por conta da ganância dos homens, não. É por isso também, mas não é só isso. Nossa Senhora diz que os grandes males do mundo, os grandes males que se abatem sobre o mundo, eles são uma permissão da justiça divina pela infidelidade daqueles que deveriam conhecer e amar seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, nós, católicos, somos os culpados. Nós estamos rezando pouco, fazendo pouca penitência, rezando pouco pelo Papa, educando mal os nossos filhos para a fé. E então o braço de Deus pesa sobre o mundo. Você vai falar, mas eu posso fazer muito pouco. Mas você pode fazer alguma coisa. Se você está passando por um sofrimento aí no seu trabalho, na sua família, você pode oferecer esse sofrimento pelo fim da guerra. Você pode oferecer o seu sofrimento pedindo a Jesus que alivie
a vida e o sofrimento daqueles que estão lá envolvidos na guerra, sejam os russos que estão lutando às vezes sem querer, sejam os ucranianos que estão sofrendo com essa invasão, né? Na Armênia também, no Afeganistão também, em tantos lugares do mundo há guerras e conflitos, não é só lá na Ucrânia, não, em vários lugares, entendeu? Então, e o que nós fazemos? O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer penitência, nós podemos oferecer nossas orações, e não fazemos isso. Isso está na nossa mão. Na visão de Fátima, no terceiro segredo, o que Nossa Senhora mostra? Mostra o Papa, né? As crianças disseram, né? Nós vimos um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. E ele caminhava em uma cidade em guerra, como que destruída. E junto do Papa, cardeais, bispos, padres e uma grande multidão do povo de Deus, leigos e leigas, de todas as classes, crianças, velhos, homens, mulheres, né? E então o Papa caminhava por uma cidade em ruínas e rezava e abençoava os cadáveres daqueles que haviam tombado, daqueles que haviam morrido. E uma guerra tremenda parecia se acender. E então apareceram anjos no céu, gritando ao povo na terra: penitência, 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 por 3 vezes. E então o Santo Padre começa a subir, seguido por aquela gente toda, um grande monte, encimado por uma cruz de ferro. E quando o Papa chegava, né, no alto deste monte, depois de sofrer muito, de rezar por aqueles cadáveres no meio do caminho, o Papa tomava um tiro e morria, e tombava. E aí então veio a interpretação do terceiro segredo, né? Que aí muita gente associou ao João Paulo II. Afinal de contas, é o João Paulo II, o Papa do Segredo de Fátima, ou não? Aí eu digo para vocês o seguinte: a linguagem do terceiro segredo, ela é uma linguagem profética. Na Bíblia, como nas aparições em geral, a linguagem profética, ela não é, na maioria dos casos, restrita a uma única pessoa ou a uma única situação. Então, quem é o Papa do terceiro segredo? É o João Paulo II? Sim, mas também é o Pio XII. Por que o Pio XII? O Pio XII foi Papa durante a guerra. É também o Pio XI. Foi durante o pontificado de Pio XI que explodiu a Segunda Guerra Mundial. Ele morreu, né, foi no pontificado dele que a guerra já tinha começado. Depois vem o Pio XII, que foi o Papa que pegou a Segunda Guerra Mundial, pegou a Guerra Fria. Então se refere também a ele. E se refere aos papas que vieram depois. E se refere também ao João Paulo II, que tomou o tiro. Mas se refere também ao Bento XVI, ao Francisco. Entendeu? Então, essa figura profética, veja bem que na visão, o Papa não tinha nome. Nossa Senhora não mostra um Papa específico, como ela fez lá em La Salette, que ela disse, digam a Pio IX. Aí é um Papa específico. Mas em Fátima, Nossa Senhora mostra um bispo de branco. Ou seja, né, é uma figura mais abrangente, né? E Nossa Senhora está se referindo a vários eventos. Certamente a vários eventos. O próprio Papa Bento XVI, quando ele visitou Fátima em 2010, ele diz assim: quem pensa que a missão profética de Fátima acabou, o Papa tomou o tiro, João Paulo II, né, ele tomou o tiro, na visão lá o Papa morre, mas João Paulo II não morreu, porque Nossa Senhora desviou a bala, tal. Ótimo. A interpretação está correta, mas será que se refere só a ele? Certamente que não, porque na profecia, no terceiro segredo, não tem o nome dele. Então, pode se referir à igreja, aos papas, de um modo geral. Então, por exemplo, na visão, os pastorinhos falam de um papa que reza na multidão com muitos cadáveres, né? E o papa vai abençoando esses cadáveres. Quando Pio XII era papa, por ordem de Hitler, Roma foi bombardeada. E o Papa viu o bombardeio do bairro de San Lorenzo, em Roma. Imediatamente, Pio XII ele tomou uma condução e foi até lá, no bairro bombardeado, e rezou no meio, né, dos escombros do bombardeio do bairro de San Lorenzo. É o Papa, né, que está lá no meio, né, daqueles que morreram, que reza por aqueles que morreram. Na visão do terceiro segredo, isso está presente, né?
João Paulo II é um papa que veio de um país que foi dominado primeiro pelos nazistas, depois pelos comunistas. Né? Quantas vezes ele teve que rezar em meio aos mortos, tanto por um regime quanto por outro. Né? Ele é o papa que viu cair o comunismo, né? Que ajudou a cair, a derrubar, né, o comunismo, a fazer cair o comunismo. Né? Então, se refere também a ele. Mas também não tem como a gente se esquecer que no segredo de Fátima, Nossa Senhora fala de um papa, um bispo de branco, que anda cambaleante por uma cidade entre os mortos. Como não lembrar do Papa Francisco mancando? Já viram como que o Papa anda? Né? O Papa ele tem um problema ortopédico, né? Ele tem que usar até uma bota especial e ele manca quando ele anda. Né? E aquela cena emocionante, né, da pandemia em 2020, em que o Papa vai a pé até a igreja de São Marcelo, né, na Via del Corso, em Roma, mancando, em silêncio, rezando pelos mortos pela pandemia, e foi rezar diante do crucifixo milagroso, né, o Cristo, né, o chamado Santo Cristo de San Marcello, né, que é um crucifixo milagroso. A igreja de São Marcelo pegou fogo no século XVII, a igreja inteirinha veio abaixo, o crucifixo, que é de madeira, ele foi miraculosamente conservado. E é interessante, né, um crucifixo de madeira bem simples, tosco, e o Papa vai rezar diante de uma cruz. No segredo de Fátima, o Papa cambaleante anda por uma cidade como que em guerra e vai rezando pelas vítimas. Então, como não ver também no pontificado do Papa Francisco, de certa forma, o cumprimento dessas profecias, né? Entendeu? Então, agora, a profecia ela se cumpre de uma vez só? Não. Deus é eterno. Deus está fora do tempo. E então, quando se fala de uma profecia, não é uma coisa muito exata, né? A não ser que quando é uma coisa muito exata, Nossa Senhora fala, né? Mas o terceiro segredo de Fátima ele tem uma linguagem mais aberta, como a linguagem bíblica. Então, na verdade, não se trata de um único evento, de uma única pessoa, mas de várias coisas. O próprio Bento XVI disse isso. A missão profética de Fátima não acabou. E aí, na semana passada, o Papa nos surpreendeu com a notícia de que ele vai consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, em comunhão com os bispos do mundo inteiro. Pela primeira vez, um Papa cumprirá todos os requisitos que Nossa Senhora pediu para Lúcia. Nossa Senhora apareceu para as crianças, a Lúcia tinha 10 anos. E Nossa Senhora disse para Lúcia, eu virei pedir, ela já anunciou, ela profetizou, eu virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração. E veja bem que toda profecia ela tem um condicionante. Nossa Senhora disse, se a consagração for feita pelo Santo Padre, em comunhão com os bispos do mundo inteiro, a Rússia se converterá. Vocês terão um tempo de paz e a Rússia não espalhará os seus erros pelo mundo. Mas se isso não ocorrer, a Rússia vai espalhar os seus erros pelo mundo. O que acontece? Inicialmente, a distância, né, entre a aparição de Fátima e o pontificado do Papa Pio XI é muito pequena. Então não houve um tempo hábil assim, né, de a igreja estudar e analisar muito bem essas aparições. O próprio Papa Pio XI, né, pela própria índole dele, ele não acreditava muito em revelações particulares. Ele, uma vez falaram de Fátima para ele, ele respondeu, né? Se Jesus quisesse dizer alguma coisa à igreja, ele diria a mim, que sou o Papa, sou o vigário dele, e não a videntes por aí. Enfim, né? Mas Deus usa instrumentos pequenos, simples, para confundir, né, os sábios, né? Essa é a lógica de Deus. Pio XI não fez a consagração. Quando que Nossa Senhora veio pedir a consagração? Em 1929. A irmã Lúcia ela já estava no convento, na Espanha, na cidade de Tui, na Espanha, e então Nossa Senhora aparece, a irmã Lúcia, e diz, é chegado o momento de o Santo Padre me fazer a consagração. A irmã Lúcia falou para o confessor dela, o confessor comunicou o bispo e escreveram a Pio XI, que não quis fazer a consagração. Então, no pontificado de Pio XI, a consagração não foi feita. E Nossa Senhora falou, né, que se não rezasse um terço, se não fizesse a consagração, Nossa Senhora colocou uma série de condições. Se nada disso ocorrer, vai vir outra guerra, pior do que a anterior.
E Nossa Senhora fala, isso no pontificado de Pio XI, Nossa Senhora foi específica. Olha que interessante. Então a guerra veio. Veio a Segunda Guerra Mundial. E o que a Rússia começou a fazer? A espalhar os seus erros pelo mundo. É justamente o comunismo, hoje em dia travestido aí como marxismo cultural, como, enfim, né, como ecologismo, enfim, todas essas pautas ideológicas, isso aí é fruto do comunismo que se espalhou. Os males da Rússia se espalharam pelo mundo. Em 42, Pio XII fez uma consagração do mundo todo ao Imaculado Coração de Maria, mas foi uma consagração particular, não em comunhão com todos os bispos. A intenção foi boa, é claro, né? Que Nossa Senhora certamente aceitou essa consagração, Deus aceitou, e alguns benefícios vieram sobre o mundo. O principal benefício foi a abreviação da guerra. A guerra se abreviou. A consagração foi feita em 42 e a guerra acaba em 45. Certamente a guerra se estenderia muito mais. Então, houve um benefício espiritual, mas ainda não foi a consagração pedida por Nossa Senhora. Em 52, 10 anos depois, Pio XII fez a consagração da Rússia, dos povos russos a Nossa Senhora, mas, de novo, como um ato particular e não em comunhão com todos os bispos. Disso, certamente, vieram muitos benefícios espirituais, mas não todos que poderiam vir. Depois, Paulo VI, no fim do concílio, ele faz uma consagração do mundo à Nossa Senhora, Mãe da Igreja, né? E entenda-se o mundo, né? O que o Paulo VI pensou, a Rússia está dentro aí. Então, muito bem, essa consagração foi feita, mas foi uma consagração do Papa diante dos bispos no concílio, e não junto com os bispos. Também houve aí o seu benefício espiritual, certamente, e depois João Paulo II fez duas consagrações, uma em 82, outra em 84, mas também sem essa mobilização toda. E o Papa Francisco agora, de um modo surpreendente, ele disse que consagrará a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Ele fará isso em Roma e pediu que todos os bispos e sacerdotes do mundo se unam a ele. O Papa Bento XVI anunciou que também fará essa consagração em comunhão com o Papa Francisco, o Papa Emérito. Então, certamente, desta vez nós podemos esperar muitos benefícios espirituais e temporais desta consagração, que o Papa Francisco convocou para o próximo dia 25 de março, a festa da Anunciação, do Senhor. Agora, Nossa Senhora ela disse, que se vocês não fizerem a consagração, a Rússia vai espalhar os seus erros pelo mundo. Aí a Lúcia, um dia conversando com Jesus, ela disse para Jesus, mas por que o Senhor não converte a Rússia, independentemente da consagração do Papa? Olha que interessante que Jesus disse, porque eu quero me servir deste meio. Jesus, ele quer se servir da igreja, que foi ele que fundou. Ele poderia converter a Rússia num estalo de dedos, ele é Deus. Mas o que ele diz? Eu quero me servir deste meio, para que, vindo a conversão da Rússia, isto resulte como um início do triunfo do Imaculado Coração de minha mãe. E Nossa Senhora, ela profetizou, por fim, meu Imaculado Coração triunfará. Nossa Senhora, ela fala para Lúcia, o Santo Padre, ele vai me consagrar à Rússia. Já vai ser tarde. O que Nossa Senhora quer dizer com esse já vai ser tarde? Os erros da Rússia vão ter se espalhado. Mas Nossa Senhora diz, mas a Rússia se converterá. Mesmo assim, a Rússia se converterá e virá um tempo de paz. Então, esperemos aí por essas graças espirituais e temporais que Nossa Senhora promete. Agora, se um sujeito é católico e diz assim, mas eu não acredito em nada disso, eu acho que há uma obrigação de acreditar? Não há uma obrigação, porque isso é uma revelação privada. Agora, e em relação ao ato do Papa de se unir aos bispos e aos padres para consagrar o mundo, se um padre, se um bispo falar, eu não quero fazer isso, aí entra outro problema, que aí é a desobediência. Agora a gente já sai do campo das aparições e das visões e entra no campo da obediência. É uma convocação que o Papa, como chefe supremo da Igreja, como vigário de Cristo,
está fazendo. Certamente os benefícios espirituais serão muito grandes, né? Então, fechando essa live aqui, o que deve ficar como mensagem aqui para nós, né? Fiquemos com o núcleo dessas mensagens, sobretudo dessas aparições de Nossa Senhora. E o núcleo de todas as aparições marianas aprovadas pela Igreja é o mesmo. Qual é o núcleo? Aquilo que Nossa Senhora disse no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. Quando os servidores das bodas de Caná estavam lá e Nossa Senhora pediu milagre a Jesus. Nossa Senhora disse então aos servidores: façam tudo o que ele, Jesus, vos disser. Esse é o núcleo das aparições de Nossa Senhora. Façam tudo o que Jesus mandar. Oração, penitência, caridade. Nós estamos no tempo da Quaresma, então, jejum, esmola e oração. São essas três coisas que a Igreja nos pede, né? Se fizermos isso, nós estaremos preparando o triunfo do Imaculado Coração de Maria, em primeiro lugar, sobre o nosso coração. O Imaculado Coração de Maria, ele quer triunfar sobre o mundo. Mas, em primeiro lugar, Nossa Senhora quer triunfar sobre o seu e sobre o meu coração, cheio de erros, cheio de pecados, mas com o desejo de sermos bons filhos de Nossa Senhora. Tá bom? Muito bem. Já vamos chegando aqui ao final da nossa live de hoje. Temos perguntas aí, dúvidas a respeito das revelações particulares, das aparições, né? Querem encaminhar alguma dúvida, podem encaminhar aqui, né, pelo Instagram, pelo chat do Instagram, ou pelo chat aqui do YouTube, que o pessoal coloca aqui as dúvidas para mim. Rapidamente dá tempo aí de responder aí algumas questões aí. A Rosa Maria está dizendo: sou de Borborema, hoje é aniversário da cidade. Opa, rezemos aí então, no final a gente vai rezar aqui uma Ave Maria, né? Rezemos aí pela cidade de Borborema, né, aqui em São Paulo, né? Que Deus abençoe muitíssimo, né? Ele acabou de dizer que consagrará a humanidade, especialmente esses dois países. Sim, né, o Papa ele pretende fazer um ato de consagração de toda a humanidade, mas especialmente a Rússia e a Ucrânia, ou seja, ele vai mencionar, né, nominalmente. Em outros momentos, né, na história, e por que os papas anteriores não mencionaram? É por uma questão diplomática. João Paulo II, por exemplo, ele disse isso, né? Ele não mencionou o nome da Rússia porque os ortodoxos russos que estavam tendo um diálogo com a Igreja Católica e uma aproximação com a Igreja Católica, eles se irritaram muito com a ideia de mencionar o nome da Rússia. Então, para evitar o avanço nesse diálogo com os ortodoxos, João Paulo II evitou o termo Rússia, que agora o Papa Francisco está sendo assim bem politicamente incorreto, ele não vai evitar, ele já anunciou que vai consagrar a Rússia e a Ucrânia, né? Eu achei uma atitude assim muito corajosa. Deus conserve o Santo Padre nessa sua coragem, né? E Deus certamente recompensará o Papa Francisco assim por essa coragem que ele está tendo aí de fazer isso, né? Inclusive a Igreja Ortodoxa Russa, ela passa por uma crise terrível agora. Por quê? A Igreja Ortodoxa Russa, ela está apoiando a guerra que o Putin está promovendo, inclusive o patriarca, né, o Kirill, ele disse mais de uma vez que é uma guerra santa, né, que o Putin, na verdade, ele está combatendo o mal que existe na Ucrânia, enfim, então ele já misturou ali as coisas, e isso certamente provocará um racha quando essa guerra acabar. Escutem aí, anotem o que eu estou falando. O patriarcado russo ele vai se dividir. A Igreja Russa tem muitos bispos, arcebispos ali que estão discordando do patriarca. Então, talvez esse seja o início aí do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Mais alguma questão? Né? Ficou claro aí tudo que dissemos? Deixa eu ver aqui. Né? O Reuli está colocando aqui. Esses que virão em nome de Jesus curando, mas que Jesus pede para não darmos ouvido, podemos dizer que seriam pastores evangélicos? Jesus ele fala que vai vir muita gente curando em nome dele. Pode ser que sejam pastores evangélicos, mas pode ser também que sejam lideranças até de dentro da Igreja Católica que eventualmente podem usar a Igreja para falar em nome de Cristo e, na verdade, estarem pregando ideologias e coisas contrárias à fé. O exemplo que eu dei é o do Sínodo da Alemanha, né, que está enganando muita gente. Muita gente está vendo lá os bispos apoiando o casamento gay, falando
apoiando pautas contrárias à doutrina da igreja e tal, né? Então, na verdade, o que isso aí já está promovendo na igreja? A confusão. Tem muita gente que está dizendo, mas lá na Alemanha, olha, eles estão fazendo isso, né? Olha que bonito, estão acolhendo e tal. Quem diz que a Igreja Católica não acolhe pessoas homossexuais, né? A Igreja acolhe, a Igreja aceita, a Igreja entende o drama dessas pessoas. O que a Igreja não aprova é a prática da homossexualidade, não é a pessoa, é a prática. E a Igreja sempre diferenciou muito bem as práticas do praticante, né? Uma coisa é a pessoa, outra coisa é aquilo que a pessoa faz, ou vive, ou opta, entendeu? Então, isso a igreja sempre fez, mas aí vem aquela visão ideológica, entendeu? Mas a igreja está fazendo lá, então está certo. E Jesus fala, quando disserem que estão fazendo alguma coisa em meu nome, não deem ouvidos, né? Isso pode ser fora da igreja católica, né, no meio evangélico protestante, mas pode ser dentro também, né? Depois, deixa eu ver aqui uma outra fala aqui. Existem algumas profecias, algumas coisas que falam que o Papa Francisco é o último Papa. Eu já li aí algumas coisas aí que falam disso aí, né? Mas uma revelação desse tipo, ela não coincide com aquilo que está no Evangelho. Pode ser que ele seja o último, né? Pode ser que ele seja o último Papa, nós não sabemos. Mas uma revelação privada, uma aparição que diga categoricamente, não, esse é o último Papa, ela está dizendo uma coisa que nem o Evangelho diz, que nem Jesus disse assim tão claramente. Então, por isso, essas revelações desse tipo aí a igreja já não aprova, né? É como aquela fala da questão lá dos 3 dias de escuridão, que o pessoal atribui ao Padre Pio. Isso é uma história que foi divulgada num livro devocional na década de 90, né? Não há comprovação nenhuma de que o Padre Pio tenha apoiado aí essa história aí dos 3 dias de escuridão, etc. E tal. E muita gente se apega, se aferra a isso porque diz, não, o Padre Pio disse, né? E, na verdade, tem muita coisa que dizem que o Padre Pio falou, acreditava, ensinava, né? É uma maneira de você legitimar uma devoção ou uma ideia. A mesma coisa lá da profecia de São Malaquias, né? Você escreve lá o texto e atribui a um santo, aí fica mais fácil de passar, de as pessoas crerem, né? Então, temos que ter cuidado com isso. Alguém perguntou aqui, e a questão da Pachamama, né, lá na Catedral de São Pedro, né? Seria isso um sinal também da abominação da desolação? Veja bem, né? Eu não sou autoridade nenhuma da igreja, mas a minha visão, eu vejo que sim, porque é uma divindade pagã, né? Uma divindade pagã não tem nada a ver, né, com a fé católica, né? Então, assim, eu acho um símbolo extremamente estranho. Eu li aí alguns textos, algumas justificativas dizendo, não, mas eles não colocaram lá esse símbolo para cultuar como uma divindade, mas como um símbolo da cultura de um povo. Eu falei, tá, mas mesmo assim, os símbolos pagãos que evocam, sobretudo, deuses ligados a essa questão da terra, né, que é o caso da Pachamama, né, que seria a mãe terra, a deusa da terra, é um símbolo pagão, ele tem que ser evitado, né? Nós temos Cristo, nós temos o Salvador do gênero humano, não precisamos de nada disso, né? Aí muita gente fala, não, mas aí já é um fundamentalismo, porque a igreja ela usa elementos da cultura pagã. Sim, a igreja católica pegou muitos elementos da cultura pagã, com uma diferença. O que a igreja católica fez? Ela batizou esses símbolos, ela deu um sentido cristão, certo? Então, agora, você pegar um símbolo pagão e mantê-lo com a sua simbologia, com a sua essência, aí isso aí é contraditório à fé, né? Eu, pelo menos, eu enxergo assim. Certo? Mais alguma questão? Ou já vamos caminhando para o final? Muito bem. Então, agradeço aí todos vocês que nos acompanharam nesta live no dia de hoje, né? Sejam sempre muito abençoados por Deus e rezemos aqui no final uma Ave Maria por todos vocês, pelas famílias de vocês.
especialmente aí rezemos aí pela cidade de Borborema, São Paulo, a cidade aniversaria hoje, né, dia 21 de março. Rezemos pela cidade, por todos os habitantes, para que seja uma cidade onde Deus habite verdadeiramente. Bom, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até semana que vem.